Bom dia, meus queridos irmãos. A paz do Senhor, tudo bem? Queridos, hoje nós vamos falar sobre inveja. Nesse estudo bíblico, eu vou citar aqui Efésios 6, versículo 10. Fala sobre a armadura de Deus. Já é uma passagem na bíblica bem conhecida. Mas o que tem a ver com inveja? Vamos ver aonde que a gente pode relacionar. Primeiro vamos falar o que é inveja. Não esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo, tá? Inveja é um sentimento de desgosto, angústia ou raiva pelo sucesso e bens de outra pessoa, acompanhado de um forte desejo de possuir o que o outro tem. É uma emoção negativa que pode levar a sentimentos de frustração, incapacidade e até comportamentos prejudiciais. A palavra tem origem do latim invidia, que significa olhar com descontentamento ou mal-olhado. Aspectos chave da inveja: sentimentos de inferioridade. A inveja surge da comparação, resultando em uma diminuição de autoestima e do autorrespeito do invejoso. Desejo de possuir é o anseio por ter algo que pertence a outra pessoa, seja material, uma qualidade ou uma conquista, até a felicidade dela. Raiva e desgosto pode gerar um sentimento de ódio ou pesar em relação à pessoa que possui aquilo que o invejoso deseja. Consequências negativas: pode ser uma emoção destrutiva, causando desconforto, frustração, elevando a comportamentos prejudiciais para si e para o outro. Origem etimológica: deriva do latim invidia, que significa olhar torto, olhar mal, refletindo a ideia de um olhar de descontentamento sobre o que o outro possui. Diferença entre inveja e admiração: é importante distinguir a inveja de sentimentos positivos como admiração e a inspiração. Enquanto a inveja é destrutiva, ressentida, a admiração é uma emoção positiva que nos motiva a melhorar e a crescer. Então, meus queridos irmãos, em Efésios 6, versículo 10, fala sobre a armadura de Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então aqui vocês já veem. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas do diabo. Ou seja, a inveja, as consequências que a inveja traz, significa isso. A gente tem que estar revestido para a gente estar vigiando e orando a todo momento. Porque às vezes nós precisamos o quê? De um chacoalhão. Então esse vídeo vai te mostrar essa parte. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Aleluia! Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, entendam que em si
na Bíblia nós temos vários exemplos. Daniel. Por que Daniel foi lançado na cova dos leões? Porque ele era uma pessoa humilde e sincera. Por ele estar sempre ao lado do rei, de todos os reis que foram acompanhando, então foi despertando inveja, porque ele foi usando o dom e ele foi fiel ao Senhor. Então tentaram até jogar ele contra a palavra de Deus e provaram a fé dele. O que aconteceu? O nome de Deus foi glorificado na vida de Daniel, porque quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o que aconteceu? O Deus, ele tampou a boca dos leões, e os leões naquele momento ficaram sem fome. Então Daniel ficou uma noite inteira dentro da cova dos leões e os leões não fizeram nada com ele. José teve um sonho e ele contou esse sonho para os irmãos dele e para a família dele. O que aconteceu? Ele foi traído pelos irmãos, mas ele já tinha ali um projeto de Deus na vida dele, que aonde ele foi e se tornou o segundo abaixo do faraó no Egito, porque ele era um homem sábio e fazia as coisas prosperar, porque Deus era na vida dele e ele buscava a sabedoria de Deus a todo momento para fazer tudo o que ele tinha que fazer. Então, querida Irmandade, presta bem atenção, seja firme e fiel a Deus, vigie, porque a inveja, ela causa isso. Entre Caim e Abel também é outro exemplo. Ou seja, então, às vezes você vê o seu irmão, às vezes você vê alguém da sua família, vê algum amigo seu, até no local de trabalho, aquela pessoa prosperando, e você só lutando. Às vezes a sua porção é essa que Deus te deu. E a partir do momento que essa porção que Deus te deu, é a porção que você tem que saber trabalhar. Às vezes você vai querer ajudar ou fazer algo na vida de uma pessoa que você acaba atrapalhando. Então, tome cuidado, que às vezes você acha que você está ajudando, mas você também está aqui no espírito de inveja, porque às vezes você acha que a pessoa sabe mais que você. Não, a pessoa não sabe mais que você e nem você sabe que ela. Simplesmente ela sabe fazer coisas que você não sabe fazer e você tem que aprender com ela. Então você tem que ter a mente aberta em aprender, em fazer as coisas conforme Deus te ensinou. Porque às vezes Deus te capacitou a uma coisa e a pessoa também quer aprender com você e você não quer ensinar achando que a pessoa vai tomar a sua posição. Isso acontece dentro da igreja, então vigie dentro da igreja. Às vezes você tem um cargo e acha que aquela pessoa quer tomar seu cargo. Às vezes você acha que ela veio para ajudar, mas isso está certo, isso não está errado. Mas não, às vezes você precisa de uma pessoa para ajudar você a poder dividir a carga. E não deixa esse sentimento de inveja chegar e tocar você, os comportamentos que pode ser prejudicial, entendeu? Porque às vezes todos nós precisamos abaixar um pouco a cabeça e reconhecer que a gente precisa se revestir da armadura de Deus, porque a armadura de Deus, quanto mais você tiver revestido, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar prudência, Deus vai te ensinar a ter mais raciocínio com as coisas, aleluia. Você vai ter mais capacidade em enxergar o que precisa ser feito da maneira correta, porque Deus, ele nos capacita para fazer muitas coisas. Então, às vezes você tem mais, às vezes você tem menos, mas Deus te fala: seja prudente, revista da armadura de poder de Deus, seja totalmente revestido da couraça do Senhor, deixa Ele te guiar,
e deixa Ele te mostrar o que precisa ser mostrado, porque quanto mais a gente estiver na presença do Senhor, o Senhor, Ele vai nos ajudar. Amém? Deus abençoe sua vida grandiosamente, em nome do Senhor Jesus.